O lugar seguro é no Senhor. Como o apóstolo falou, não tem outro. E o que ele disse aqui, de que nada vai melhorar, o que vai melhorar somos nós, na nossa relação com Deus. Isso tem que aprimorar a cada dia. Mas o mundo está julgado pelas profecias. Os estudiosos das profecias sabem que os juízos estão prontos. E os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra já têm esses juízos seguros, esperando somente a ordem. Esperando o quê? Ordem de quem? Para quê? Para que eles lancem os juízos. Isso está no Apocalipse capítulo 7. E ele diz assim: não lanceis ainda os ventos. O que são os ventos? Ventos de juízo, ventos de tribulação, até que havemos selados em suas testas os servos do Deus Altíssimo, a saber, 12.000 judeus de cada uma das 12 tribos de Israel, que formam um montante de quantas pessoas? 144.000 homens, solteiros, virgens, conhecedores da Torá, não acostumados a mentir, e que serão as primícias, diga as primícias, do período da tribulação. Os primeiros a serem salvos antes dos 7 anos após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, diga. Quando eu for arrebatado. Só fala eu quem tiver convicção de que vai ser arrebatado. Hein? Então diga, quando eu for arrebatado, então a igreja será arrebatada. E aí acabou o evangelho na terra. Amém? Amém nada. O evangelho é eterno. O evangelho ocorre antes de Jesus revelá-lo. O evangelho é uma consciência divina que nasce em cada homem. Mesmo antes de Jesus, os homens eram salvos pelo que praticavam do evangelho ou pelo que não praticavam. Por isso que o livro das obras é que vai relatar quem fazia o que na antiguidade. E é baseado nesse critério que o Senhor irá salvá-los, porque tinham crentes no Antigo Testamento que não conheciam o evangelho revelado por Jesus, mas praticava o evangelho a partir da consciência divina que estava em cada um. Uns agiam assim e outros refutavam. Por isso que Paulo escrevendo aos Romanos, diz que aqueles que não conheceram a lei serão julgados sem os rigores da lei. Mas o certo é que haverá uma geração, diga uma geração, que testemunhará todos os preparativos para o dia de aflição que toda a terra irá passar. Quem é essa geração? Nós. Nós já estamos vendo as preliminares da grande tribulação. A grande tribulação não é algo apenas ficcional, literário. A grande tribulação é algo profético que está se construindo no processo histórico. Ao longo de pelo menos 100 anos, a grande tribulação começou a colocar suas peças no devido lugar. E o que aconteceu de 100 anos para cá? Diga comigo, a volta dos judeus para a sua própria terra, depois
de estarem quase 20 séculos espalhados pelo mundo inteiro. Depois da destruição de Jerusalém, na Páscoa do ano 70, os judeus foram pelo mundo, perderam a terra, o templo foi destruído, os sacerdotes mortos, os levitas também, as muralhas de Jerusalém caíram. Foi um tempo terrível. Na Páscoa do ano 70, Jesus falou disso. Do Monte das Oliveiras, o Senhor olhou para Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, e ele chorou. E ele disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Vocês não sabem quem vos está visitando, mas não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Enquanto isso não acontece, não ficará nesta cidade pedra sobre pedra. Isso aconteceu 30 e poucos anos depois que Jesus falou isso. Ó Jerusalém, te cercarão, te apertarão o cerco e os teus filhos dentro de ti. Jesus falando isso do Monte das Oliveiras. Quem já foi em Israel sabe, do Monte das Oliveiras, você avista a entrada oriental de Jerusalém. É 1,80 km, que é, na verdade, o caminho de um sábado, citado por Atos. O caminho de um sábado é exatamente aquela distância de Monte das Oliveiras até a entrada. E Jesus, olhando para a cidade, falou: vai cair, vai cair. Os judeus são arrogantes, às vezes, são soberbos. Eles pensam que tem o templo, os sacerdotes que fazem os sacrifícios pascais, que a cidade de Jerusalém reúne quase 2,5 milhões de pessoas na época da Páscoa, não é? Eles são empolados, vão cair. Essa cidade vai cair, e caiu. O historiador Flávio Joséfo diz que durante quase 6 meses, as legiões romanas cercaram a cidade de Jerusalém e empreenderam uma batalha cruel. E o resultado disso foi 1.112.000 judeus mortos. Por cima dos muros da cidade de Jerusalém foram arremessados 110.000 cadáveres. As árvores, que estavam em torno da cidade foram cortadas, todas cortadas e feitas de estacas. E durante a noite, aquelas vielas eram iluminadas com os cadáveres dos judeus que tentavam fugir, que eram piche, e tocado fogo, né? Então foi uma crueldade, um sacrifício sem limites, sem antecedência para o povo de Israel. E os que sobraram, 70.000 voltaram para o Egito para trabalhar forçadamente. E outros 70.000 foram para Roma, para morrerem no Coliseu de Domiciano. E dali os que sobraram foram espalhados por todo o planeta Terra. O profeta Amós diz que não ficaria um grão na terra, que o Senhor iria sacudir a casa de Israel como se sacode trigo no crivo, e não ficaria ninguém na terra. Por isso que o hino de Israel é um lamento, né? Está tudo vazio, só morada de chacais. E o povo ficou pelo mundo, sem terra, sem pátria, mas guardaram a tradição. Que coisa, né? Guardaram a língua, o hebraico é um milagre, porque foi restaurado. E passaram 20 séculos, cerca de 2.000 anos. O profeta Oséias fala disso, que eles estariam espalhados, mas no terceiro dia, no segundo dia, voltaria 2.000 anos depois, porque cada dia para o Senhor corresponde 1.000 anos. E no terceiro dia, nosso tempo, eles viverão diante dele, anunciando a conversão. Do remanescente de Israel, quando eles olharem para o carpinteiro que rejeitaram e entenderem, é ele, era ele,
Nós não entendemos. Os nossos pais o reputaram como um homem sem valor, um embusteiro, um falso profeta, mas era ele, e nós não entendemos. E olharão para ele e dirão: Baruch rabá, Beshem, Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ali naquele momento haverá conversão de Israel. Isso já está pronto, o cenário já se aprontou. Em 1947, no dia 29 de novembro, o chanceler gaúcho Oswaldo Aranha presidiu a sessão 181 da ONU, onde, depois da guerra, as nações sem graça, humilhadas porque não sabiam onde colocar a cara em função do que fizeram com Israel no Holocausto, disseram: temos que dar uma terra para esse povo. Nós massacramos ele porque o massacre do Holocausto, perpetrado por Hitler na Alemanha, outras nações foram cúmplices disso, porque fecharam os olhos para o Holocausto, permitiram que aquilo acontecesse. E, portanto, agora eles teriam que dar uma terra de volta para eles. E deram a terra, um pedacinho da terra. E essa resolução, no dia 29 de novembro de 1947, quando Oswaldo Aranha bateu o martelo, aprovada a divisão da Palestina, com 33 votos a favor, 13 votos contrários e 10 abstenções, está a terra de Israel garantida. Um pedacinho de terra, menor do que o estado do Piauí, mas já era suficiente. 700 mil pessoas ocuparam aquela terra e transformaram hoje naquilo que é Israel. Tel Aviv, uma megalópole, Jerusalém estruturada, ricos, apenas em 100 anos. Toda a tecnologia que nós vemos hoje saiu da cabeça dos judeus. É o povo que é o ponteiro do relógio que marca o tempo das nações. Quer saber sobre a primeira vinda de Jesus? Olha para Israel. Quer saber sobre a segunda vinda? Olha para Israel. Quer saber do Armagedon? Olha para Israel. Quer saber do arrebatamento? Olha para Israel. Quer saber do milênio? Olha para Israel, porque Jesus é judeu, o rei que irá implantar o reino milenar nessa terra no 6º dia. Amém? Amém nada, é no 7º. Esqueceram? Não é no 7º? Não estavam aqui ontem, não? Hein? No 7º dia começará. Eu estava ali e falei: Jesus, me ajuda. Me ajuda. Aquele relógio ali é uma espada na minha jugular, querendo me tirar todo o sangue do meu corpo. O que é que eu faço? O que é que eu prego? Eu falei: Glorinha, ora por mim. O bispo hoje só vai me dar 2h30. O que é que eu faço com 2h30? Eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês. O povo voltou. Cumpriu... Obrigado, querido. What's your name? Thales. Thales? Yes. Olá, Thales de Mileto? Não. Obrigado, Thales. Obrigado. Agora nós estamos na expectativa de que Israel passe por maus bocados novamente. Deverão acontecer 2 guerras contra Israel. A guerra de Gog e Magog. Thales, me ajude aqui. Por favor, pode tirar essa água? Eu preciso dessa mesinha para manipular aqui meus livros. Pode... Eu tenho medo de derramar. Posso levar? Pode, por favor. Gog e Magog, que é uma guerra diferente de Armagedon. Alguns teólogos, algumas enciclopédias dizem que são ambas. Mas é em Gog e Magog que o anticristo se revelará. Aqui tem um estudo profundo e quase completo sobre Gog, da terra de Magog. Gog é um líder. Gog é um líder. E Magog é uma terra. Quem foi Magog? Magog foi neto de Noé por Jafé. Na repovoação do mundo, Noé teve 3 filhos.
Cã, Sem e Jafé. Os cananitas se ocuparam parte da África, os semitas no Oriente Médio e os jafetistas, os jefetistas, nos Cáucasos, lá na Rússia, na parte norte do planeta, não é? E aí, esses homens, essa população que era de Magog, povoou aquela região e desenvolveu, aqui olha, na página 143 do livro Escatom, tem o organograma mostrando o index das nações, do Gênesis 10. A quem tem o livro, depois você pode estudar, não é ler. Não devemos ler a Bíblia. A Bíblia não é para ser lida. A Bíblia é para ser ouvida, depois sim, lida, depois investigada, depois refletida e depois aplicada. Uau! Dá trabalho. Ora, mais trabalho é virar um malágio. Capinar um terreno grande. Trabalhar numa metalúrgica ali na boca da caldeira. É um prazer, uma delícia. Bíblia é pão do céu. E o pão a gente saboreia. Eu vou ler a Bíblia. Hoje eu li um capítulo. Não adiantou de nada. Nós temos que entender cada texto, cada palavra. Cada palavra na Bíblia é um bocado de pão que tem que ser mastigado, refletido e depois aplicado na vida. Então, nós vemos aqui Gog é neto de Noé por Jafé, que ocupou a parte do norte, e que vai fazer uma aliança. Isso está descrito em Ezequiel 38, e você pode ter esse estudo completo aqui no livro Escatom, que está ali à porta a seu dispor. E você vê que Gog, da terra de Magog, vai fazer uma aliança para invadir Israel, com o objetivo de pegar os despojos, as riquezas de Israel, tomar as riquezas de Israel, entre outras, aquilo que tem o Mar Morto, que é super rico. A fábrica de diamantes que tem em Israel e uma região logística, geograficamente, geopoliticamente estruturada, que será muito útil para a Rússia, que é Magog, e que já está fazendo as alianças com as nações atuais, as alianças feitas por Vladimir Putin. Eu estudo a política externa da Rússia desde o ano 2000, quando Putin ascendeu ao poder. E ele já fez aliança com a Casa de Togarma. O que é a Casa de Togarma? A Turquia. Já fez aliança com Puti-Kush, são nações de fundamentalismo islâmico que odeiam Israel. E fez aliança com quem mais? O grande arqui-inimigo de Israel, que é o Irã. Então essas nações se reunirão e virão do norte como tempestade para saquear Israel, matar os judeus. Mas aí alguém se levanta, o general de guerra, vai intervir nessa batalha e Israel sairá vencedor sem usar suas próprias armas e ficarão 7 anos limpando a terra e recolhendo os restojos da guerra. Isso não é uma literatura ficcional, isso é profecia bíblica, está para se cumprir. Se eu pudesse e tivesse tempo de passar aqui esse estudo da geopolítica da Rússia no que diz respeito, primeiro, a tomar a Crimeia da Ucrânia. Segundo, se encastelar com seus navios usando o Estreito de Bósforo, em Istambul, chegando no Mar de Marmara e o Estreito de Dardaneles, tendo acesso ao Mediterrâneo para poder abastecer sua base naval em Latáquia, no noroeste da Turquia, e dali para Israel é um pulo. A geopolítica do ataque da Rússia, do Irã, das nações a Israel já está construída, já está pronta. Israel passará por esta guerra e logo depois surgirá um homem da paz, montado num cavalo branco, trazendo shalom a Israel. Israel se deixa enganar por esse tratado de paz. E quando isso acontecer, esse homem, chamado de o homem da iniquidade,
diz que não precisa mais sacrifícios de animais, nem oferta de manjares, ele vai se assentar no templo, o terceiro templo, que já está totalmente pronto praticamente. As pedras já estão cortadas, inclusive, para ser construído. E será construído rapidamente. E esse homem vai querer se assentar no templo. E aí Israel rompe o acordo com ele. E quando Israel romper o acordo, ele se reúne em Asdrealon, no norte de Jerusalém, no sopé, num lugar chamado Armagedon, e desce contra Israel na plena guerra do Armagedon, que na verdade não é uma guerra, é uma campanha com 8 fases. Passa por Jerusalém, elimina 2/3 da população judaica. Obrigado, querido. Obrigado, querido. 2/3 da população judaica, mas 1/3, diga 1/3, Deus cobre, Deus guarda. É a mulher vestida de sol do Apocalipse capítulo 12, cujo estudo completo está aqui também. Esse remanescente fiel, 1/3 da população de Israel apenas, se salva e foge, diga foge. Foge para a Volta Redonda. Amém? Não, foge para onde? Foge para a Jordânia, para cumprir a profecia de Isaías capítulo 63, que diz: quem é este que vem de Edom? Quem é este que vem de Edom? Onde é Edom hoje? Jordânia, sul da Jordânia, onde tem uma cidade histórica arqueológica chamada Petra. Ali, o remanescente de Israel irá se refugiar com medo do anticristo. E quando o anticristo vier com as suas tropas, quem ele encontra lá? Jesus veio. Então Jesus não vem primeiro no Monte das Oliveiras, primeiro ele vem em Edom, cumprindo Isaías 63, e ali começa a matança, a batalha. Um soldado do anticristo não ficará de pé. Haverá uma mortandade nunca vista, ao ponto de Jesus convocar as aves de rapinas do céu para devorar os cadáveres. Nesse momento, Israel olha para ele, é o nosso Messias que esperamos há 3.000 anos, é ele, ora, é o carpinteiro de Nazaré, é aquele pobretão, pé de poeira, de andar na Galileia dos gentios, que os nossos pais repudiaram, mas era ele, bendito é o que vem, em nome de Senhor, e se converterão a Jesus. Ali há a conversão dos judeus que voltam com ele para Jerusalém, onde o Monte da Oliveira será rachado ao meio, separando o Vale de Cedron para um lado e para o outro, e a porta oriental, por onde o príncipe haverá de entrar, de acordo com a profecia de Ezequiel, se abrirá. Mas a porta oriental não é aquela Golden Gate que está lá, porta dourada. Aquela porta foi criada no século XVI por Suleiman, muçulmano. A porta oriental é arqueológica, ela está a 10 metros de profundidade. E quando o terremoto acontecer, a porta se abrirá e o príncipe, diga, o príncipe, Yeshua HaMashiach, passará por ela e entrará em Jerusalém para purificar o templo, produzir Hanukkah, a festa das luzes, e entrar e começar a reinar todo o planeta Terra de Jerusalém durante 1000 anos. Diga assim: e eu estarei no céu tomando uma água de coco numa nuvem qualquer. Amém? Estarei com ele. Quando Jesus nos arrebatar, nunca mais deixaremos de estar na sua presença. Estaremos com ele aqui, na volta, presenciando tudo isso. O final dos 7 anos de tribulação. A igreja, o corpo vivo, porque nós somos corpo, diga, somos corpo. Corpo de quem?
Ele é o quê? Ele é o quê do corpo? Só essa parte daqui. Jesus é o quê do corpo? E nós somos o quê? Os membros do corpo. Hoje, diga hoje, o cabeça está separado do corpo. O cabeça não está entre nós. Quando ele saiu e subiu e voltou para a casa do Pai, diz assim: vocês não ficarão sozinhos, não vos deixarei órfãos. A meu comando, a meu pedido, a meu rogo, o Pai enviará o quê? Paráclitos, o ajudador, o Santo Espírito, para que enquanto eu esteja longe, vocês estejam o quê? Amparados. E tenham poder, todos temos poder, poder do alto. Não o poder das armas, nem o poder do dinheiro, o poder do alto. E eu farei de vocês ovelhas. Quantos são ovelhas aqui? E vos enviarei para o meio de lobos. Que loucura, Jesus! Como é que uma ovelha vai sobreviver no meio de lobos? É a igreja, que embora perseguida, às vezes vilipendiada, marcha altaneiramente até o momento, ou seja, até o momento, diga, do soar da última trombeta, quando o cabeça estará chamando o seu corpo. E aí haverá as bodas, para quê? Junção do cabeça com o corpo. A catedral está pronta. E aí desceremos para reinar com ele os 1000 anos. Isso parece algo vago, difícil de entender, como é que a gente ainda vai ficar na terra durante 1000 anos com Jesus. Eu vou orar, Glorinha vai orar, para nós termos mais tempo com vocês. No momento em que o Senhor aprovar e que o anjo da igreja achar por bem, para a gente dissecar isso, para que a gente possa tirar do imaginário para algo real. Por enquanto, a espada na minha jugular mostra que eu gostaria de desenvolver todo esse trabalho do construtivismo bíblico sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Vamos tentar entender esse tema. O que é o construtivismo? É você construir o conhecimento. Porque virou ideologia algo assim: a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí outro diz: não, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Aí outro diz: não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí outro diz: não, não vai passar. O outro diz: vai passar, não vai passar. Se travou um debate estéril, ideológico, no meio da igreja, e só traz confusão. Ninguém sabe ao certo se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. O que vocês acham? Quem acha que vai passar, diga amém. Vocês não querem passar, né? Estão com medo do anticristo, porque quem vai mandar na grande tribulação é o anticristo. Quantos acham que a igreja não vai passar? Tem gente que não levantou a mão, esses vão ficar. Esses vão ficar. Quem acha que a igreja não vai passar? Então prove. É o que eu vou tentar fazer aqui rapidamente. Provar que não tem sentido em dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. O arrebatamento pré-tribulacional afirma que a igreja não passará pela grande tribulação. Isso chama-se doutrina pré-tribulacional. A expressão grande tribulação, ela aparece em vários lugares da Bíblia, mas o mais clássico é na boca de Jesus, né? Em Mateus 24, no seu sermão profético, no versículo 21, que diz assim: nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, nem antes, nem haverá depois. Olha o texto,
Nunca antes. Não sei se dá para colocar, Israel, o texto de Mateus 24, 21, rapidamente. Israel faz acontecer. 1, 2, quer ver só? Vamos contar até 3. 3, 2, 1, ó. Não disse? Eu já conheço. Israel é o cara, hein? Olha o nome dele, Israel. Vamos lá. Leia comigo. Porque... Já pensou? Nunca houve e nunca haverá. Porque o dilúvio foi rápido. Na mortandade, a grande tribulação, não. Levará 3 anos e meio de sofrimento. Vocês nem imaginam o sofrimento. Agora, o versículo seguinte, por favor, Israel. O seguinte. Leia, 1, 2, 3. Jesus vai encolher os dias, não a rotação planetária, mas porque vai demorar somente 3 anos e meio. Ele deixou apenas esse período de 3 anos e meio por causa dos escolhidos, senão ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, o tempo será abreviado. Quem são os escolhidos? Jesus, vocês estão dentro da grande tribulação. Vocês que levantaram a mão estão dentro da grande tribulação. São os escolhidos do período da grande tribulação. Não se trata da igreja que já fora arrebatada. Lembra que eu comecei falando dos 144 mil judeus selados? Quando a igreja sair, acabou o evangelho na terra, amém? Quem vai pregar? Os 144 mil judeus irão pregar o evangelho. Isso está no Apocalipse capítulo 7. E o resultado do trabalho deles é que uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações alvejarão suas vestes no sangue do Cordeiro. E o ancião de dia pergunta: quem são estes? E de onde vêm? Estes, meu Senhor, tu sabes, são estes que vêm da grande tribulação. Então vai haver salvação, querida igreja, mesmo depois do arrebatamento. E os 144 mil judeus é que irão pregar o evangelho do reino em toda a terra, como diz Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado para testemunho de todos os povos, e então virá o fim. Além desses, um grupo de 3 anjos o Senhor enviará para continuar pregando o evangelho, e eles carregarão nas suas bocas o evangelho eterno. E por fim, as 2 oliveiras, as 2 testemunhas, que aqui também tem o estudo, que nos meus estudos chego à conclusão muito clara, serem Elias e Moisés, e voltarão à terra para pregarem em Jerusalém para os judeus, dizendo assim: este homem que vocês estão fazendo aliança, assim como Israel fez com Acabe e Jezabel, no passado Elias, denunciando isso, ele denunciará também agora. Esse homem é o anticristo. Saiam dele e se voltem para Yahvé. Yeshua está voltando, ele não é o Yeshua, ele é o falso. Ele é a besta que vem das nações, é a besta que vem do mar. Quando a Bíblia fala besta que vem do mar, no Apocalipse 13, o mar são as nações, os povos, as línguas. São as nações que vão eleger o anticristo. E o anticristo será eleito pela democracia. Vocês sabiam? Mas será assim. Muito bem. Novo Testamento. Mateus 24, 51 diz: Jesus fala da abominação, desolação, do sofrimento sem paralelo. Esses textos todos aqui falam da grande tribulação. Foi para o telão, não, né? Volte aqui para o meu, Israel, por favor, isso. Todos esses textos falam
da grande tribulação no no Novo Testamento. Eu não vou ler cada um deles, senão o tempo vai ser engolido. No Antigo Testamento... Pois não. Um dia ainda botei um brinco desse. No Antigo Testamento, todas essas referências falam da grande tribulação. Não se preocupe não precisa copiar, tem no livro. É só você investir o valor de um McDonald's que você terá um livro precioso de estudos. O Antigo Testamento apresenta a grande tribulação como tempo de angústia do Senhor, e também tempo de angústia de Jacó, o dia de angústia de Jacó. O Novo Testamento amplia a revelação, conectando o período com a manifestação do anticristo, perseguição a Israel, juízos cósmicos universais. Falar nisso, vocês estão vendo aí nas redes sociais toda uma parafernália de informações sobre questões cósmicas, de astros. São as preliminares. Aí, Atlas, 3 Atlas, vários meteoros, nós estamos vendo rumores. Mas verdadeiramente, como diz o Apocalipse capítulo 8, com o soar das trombetas, haverão fenômenos cósmicos que serão precipitados na Terra. A grande tribulação tem 2 origens, diga, duas fontes, 2 matrizes, 2 origens. A primeira, diga a primeira, humana. Será o homem atirando no seu próprio pé, numa guerra atômica, global. Imagina a Terra como vai ficar depois que as bombas atômicas forem disparadas. E serão. O profeta Zacarias fala disso. Diz que as pessoas andando, a língua vai apodrecer e os olhos cairão das órbitas. Energia atômica. Os homens entrarão em conflito de maneira global. Isso é previsto e vai acontecer. As nações falam em paz, mas já estão armadas até os dentes para a guerra. O maior orçamento público das nações não é da saúde ou da educação, é o orçamento bélico. Portanto, as guerras irão acontecer. Isso no período da grande tribulação será o caos, catástrofes na terra. E a outra fonte? Diga a outra fonte? A mão de Deus, pesão. A outra fonte é divina. As placas tectônicas se abrirão para cumprir Apocalipse capítulo 8. O fogo queimará 1/3 da terra. Além do fogo do céu, fogo do manto terrestre. Os cientistas, principalmente os geodésicos, sismólogos, já falam que as placas estão se afastando e que há um perigo real das fossas das Marianas racharem e haver uma colisão das águas do Pacífico com o manto da Terra. Águas a 8 graus e o manto da Terra a milhares de graus. Quando isso acontecer, haverá uma explosão. Eu tenho vídeo disso. Eu tenho vídeo dos cientistas falando isso. Haverá uma explosão tão grande no núcleo da Terra que haverá um deslocamento hidráulico. E quando houver esse deslocamento hidráulico do núcleo da Terra, a Terra vai cambalear. Vai cambalear como um bêbado. Quem disse isso? O profeta Isaías. A Terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir, porque a sua transgressão pesa sobre ela. Isso está no Apocalipse do profeta Isaías, no capítulo 24, mais precisamente no versículo 19. Vou ler agora, se alguém quiser anotar, pode anotar. E será que naquele dia que fugir da voz do terror, cairá na cova, e se sair da cova, o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. Tremem.
os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. Sabe quem está falando isso? Os cientistas que não creem na Bíblia, que não estudam a Bíblia, mas têm conhecimento científico. As suas sondas estão implantadas nas placas tectônicas do mundo inteiro. Eles podem prever os maremotos, os terremotos, e eles sabem que as fossas das Marianas correm perigo. Olha o versículo 20. A terra cambaleará como um bêbado, balanceará como rede de dormir, a sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Vocês sabem que hostes celestes são essas? Os satélites. Quando Jesus vier, ele já começa a destruir os satélites, que serão instrumentos da guerra. Os satélites é que vão instrumentalizar os drones para disparar os foguetes. O Senhor já começa a acabar com esse artefato tecnológico que o homem criou para a guerra e para a destruição. Queridos irmãos, não estou aqui querendo assustar ninguém, até porque nós estamos firmes em Jesus. Eu sei que alguns vão passar na drogaria Pacheco e comprar um Lexotan para dormir, mas não precisa isso. Creio que Deus vai te livrar. Eu agora não vou mais continuar aqui, senão eu vou direto ao ponto, o arrebatamento. Eu trouxe só essa introdução para não falar do arrebatamento, antes de dizer que vai haver grande tribulação. E a grande tribulação é terrível. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Israel, você pode botar no telão. No texto de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, Israel, versos 51. Está ali? Tá. Vamos ler numa só voz? 1, 2, 3. Isso é um mistério para os tessalonicenses. Paulo escrevendo isso naquela época, é porque até os crentes daquela época, às vezes, eram dispersos. Até os crentes daquela época, somente Tessalônica, era meio gangorra, entendeu? Não gostava de estudar muito a palavra. Paulo escreveu escatologia para eles, para chamar a atenção deles, para despertá-los o temor. Como um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos. O que quer dizer isso que Paulo estava tentando botar na cabeça dos tessalônicos? Olha, nem todo... É 1 Coríntios. Sim. 1 Coríntios 15, 51, não é isso? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Como é isso? Sabe o que quer dizer? Que nem todos irão morrer. Nem todos visitarão a sepultura. Quantos querem visitar a sepultura aqui? Nem eu. Eu sei que eu estou velhinho, mas, Senhor, segura aí. Até o quê? Até o meu corpo ser transformado. O meu corpo, digo o meu corpo, se eu for um dos arrebatados, passará da vida para a vida. Uau! Da vida mortal, diga da vida imortal, para a vida imortal. Porque no abrir e fechar de olhos, o meu corpo mortal se transformará em corpo
sem que antes eu conheça a sepultura. Isso é privilégio de uma geração, que eu tenho certeza absoluta que é a nossa geração. Talvez algum de nós morramos até lá, mas grande parte dessa geração sofrerá o rapto, o apádiso, o rapto violento dessa terra. E num abrir e fechar de olhos, a carne que envelhece, que adoece, será transformada, revestida numa carne, diga numa carne, semelhante à carne do corpo de Jesus, quando ele foi ressuscitado. Jesus é a nossa matriz. Jesus é o nosso protótipo. Jesus é o projeto pronto e acabado e glorificado daquilo que seremos. Essa é a esperança. Agora o versículo 52. Vejamos. Está ali? Muito bem. Vamos ler com... Gente, vamos ler com espírito. Vamos ler com uma igreja pentecostal. Amém? 1, 2, 3. Uau! Que coisa linda! No momento, e vai ter um aviso, vai ter um som maravilhoso. Que som? O som da... Vamos ler novamente? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da... Qual trombeta? Qual trombeta? Qual trombeta? Qual trombeta? Quantas trombetas são? Ah, muito bem. Quantas trombetas são? Quantas trombetas são? Quantas trombetas são? E qual é a última? Que pergunta mais inocente, né? Qual é a última, amada igreja? Então diga assim: eu serei transformados e arrebatados na 7ª trombeta. Amém? Quantos querem? Levante a mão. Levante a mão. É? Glorinha, o que você acha? Glorinha só ri. Então, meu querido Israel, abra Apocalipse capítulo 8. Versículo 7. Está ali? Não. Até 3. Quer ver? 3, 2, 1. Valeu, Israel. Vamos lá, todos lendo. 1, 2, 3. Diga assim: e eu aqui, lamentavelmente. Porque você vai esperar até a 7ª. Olha o que vai acontecer na 2ª. O versículo 8, Israel. Apareceu? Então leiam. Segundo o anjo tocou a trombeta, foi atirada ao... cuja terça parte se tornou e morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Diga assim: e eu estou esperando até a 7ª, convivendo com essas tragédias aqui. Vocês que falaram, que querem esperar a 7ª. Só que Deus atende o desejo de vossos corações.
Versículo 10, a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Isso, queridas, no terceiro anjo, na terceira trombeta. E você quer esperar a última trombeta, a sétima, para ser arrebatados? Então, teu desejo é ficar aqui na grande tribulação. Porque este aqui é um relato do período dos juízos de Deus sobre a terra, no período da grande tribulação. Quantos querem esperar a sétima trombeta? Mas ninguém. Já na terceira, desistiram. Então vamos para a quarta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, tanto dia como também de noite. Então ouvi uma águia, olha isso, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do restante das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Se na quarta trombeta, o ai, e o ai é um lamento divino pelos 3 vozes das trombetas que havia de tocar, você imagina as tragédias. No capítulo 9, no versículo 1, diz que o 5º anjo tocou a trombeta e o poço do abismo foi aberto. Você pode ler isso. Você pode ler. Também tem no livro Escatom, facilitado para você estudar. O 5º anjo tocou a trombeta e saiu uma fumaceira do abismo. Sabe com o quê? Gafanhotos. Milhões de gafanhotos. Sabe qual era o aspecto do gafanhoto? Está no versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Tinham cara de homem e cabelos de mulher. E foi ordenado a esses gafanhotos a não comer erva verde. Qual é o alimento de um gafanhoto? Hortaliças, plantas, vegetais. Só que esses não. A incumbência desses era fustigar os homens durante 5 meses e meio. Há uma casta de demônios aprisionadas que ainda não receberam autorização de adentrar a terra para fustigar os homens no período da grande tribulação. Por isso que o aspecto do gafanhoto é cara de homem e cabelos de mulher. E o ataque deles é como se fosse ferroada de escorpiões venenosos. E o sofrimento será tamanho que as pessoas irão pedir para morrer. Irão se meter debaixo das rochas e pedirão que as rochas caiam sobre eles para cessar a vida. Tal é o sofrimento. Mas a morte será aprisionada durante 5 meses e meio. Pastor, isso é muita viagem. É? Então fica. Pastor, isso é história da carochinha. Vai para o mundão, meu filho, solta as frangas. E fica. Perde a caravana do arrebatamento para você ver. Depois você me conta, antes de você ir para o Lago de Fogo. Pastor, então quer dizer que as trombetas, que são 7, a que vai me arrebatar, me livrar dessas tragédias, não é a 7ª? Não é a 7ª. Mas Paulo diz que é a última. Paulo não diz que é a última? No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Repita, da última trombeta. Se a última trombeta não é a 7ª trombeta do Apocalipse, que trombeta é essa que é a última? Quantos querem saber? Então, quando o apóstolo Joel me trouxer aqui novamente, eu declaro para vocês. Amém? Não? Tem que ser hoje? Daniel,
1 Tessalonicenses 4,16. Rapaz, essa igreja a gente tem que saber responder tudo. 1 Tessalonicenses 4,16. Está ali? 1, 2, 3. Espera aí. Além de estar fraco, está desafinado. Esperem uns pelos outros para ler. Você lembra que ontem nós falamos que Deus nos deu capacidade espiritual para ligar na terra e ligar no céu? Quantos lembram disso? Então o que a gente proclama aqui é palavra, está ligado. Você não pode ler um texto da Bíblia, não. Tem que ler com emoção. Pode até chorar de emoção, mas ler com emoção. Amém? 1, 2, 3. Dezessete. Que maravilha! Que maravilha! Ah, pastor, descobri que aquela última trombeta de 1 Coríntios 15, 52 é a trombeta de Deus. Diga, trombeta de... Trombeta de... Trombeta de... Não são trombetas de anjos. As trombetas de anjos, que são 7, e a 7ª, que você disser que quer esperar até lá, são trombetas que trazem juízos à terra. A trombeta do arrebatamento, a trombeta de Deus, acontece primeiro do que as 7. É a última de Deus. Pastor, é a última. É a última trombeta. É a última trombeta de Deus que vai nos arrebatar. Esse texto aqui é tão revelador. Olha os detalhes. Porquanto o Senhor mesmo, quem é? Jesus. Dada a sua palavra de ordem, é Ele que vai ordenar. Ô Senhor, Ele que vai dar a ordem. Ouvida a voz do arcanjo. O que tem o arcanjo com isso? Quem é o arcanjo? Miguel. Qual é a tarefa de Miguel? Proteger Israel. Por isso que quando a igreja sair, o arcanjo entra em ação para proteger o remanescente fiel que será salvo. O arcanjo entrou aí no meio. Opa, um saiu, eu entro para proteger. Essa é a função de Miguel. Muito bem. Ouvida a voz do... e ressoada a trombeta de Deus. Descerá dos céus, o Senhor mesmo descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, concomitantemente. Em seguida, seremos transformados. E esses dois grupos, os que já dormem em Cristo e os que forem transformados, serão rapidados, estilingados, catapultados, roubados da terra. Paulo, no grego, usa o termo arpazo, cujo sentido é arrancar com força. O Senhor vai nos arrancar com força daqui. Isso é algo extraordinário. Ah, a nossa netinha já está com 16 anos, né? Ah, a Glorinha fica orando. Eu quero ver os netos e os bisnetos. Eu falei, já virou museu, já virou múmia, já virou múmia. Todo mundo tem uma agenda aqui na terra. Você vê que quando a mamãe fica grávida e nos carrega no seu ventre, o que nos liga a ela? Não entendi. Sabe quem é a nossa mamãe aqui? A terra.
E sabe quem é o nosso cordão umbilical? O nosso desejo de ficar aqui para sempre. Por isso que o termo em grego que Paulo usa é harpazo, que é arrancar com força. Ah, mas eu tenho um compromisso. Esquece teu compromisso. O arrebatamento não vai ler a agenda de ninguém. É um ato do Senhor que vai nos tirar da terra antes que venham os dias maus. Está na hora, porque os dias maus já estão pintados. Está na hora. Pastor, mas tem um detalhe aí. Explica nesses 15 minutos. Se Paulo fala que foi a última trombeta de Deus, então é porque, certamente, Deus já tocou a sua primeira trombeta. Não é uma conclusão lógica? O que você acha? Sim ou não? E onde está a primeira trombeta de Deus? Já que Paulo fala da última. Se a última desenvolve esses princípios, essa padronagem de ação, quais os princípios e o padrão da ação do soar da primeira trombeta? Não é interessante perguntar isso? Quantos querem saber? Quando o apóstolo me trouxer aqui de volta. Êxodo, capítulo 19. Daniel, por favor. Oh, já estou mudando de profeta. Israel. Esse estudo está aqui, viu, gente? No livro Contagem Regressiva para o Reino Milenar. Êxodo, capítulo 19, eu começo por onde? Acho que eu vou direto ao ponto. Versos 8. O que está escrito ali? Então... Porque é o seguinte, o enredo é que o Senhor falou para Moisés: Moisés, eu vou fazer de Israel uma nação sacerdotal. Vai para esse povo, manda esse povo se purificar. Manda o quê? Lavem ele as suas vestes. Não tinha nem água no deserto para beber quase. Lavar roupa, não. As vestes espirituais. E se preparem hoje, diga hoje, e amanhã. Quantos dias? 2 dias. E estejam prontos para o 3º dia. Esse é o enredo, é o texto. Leia depois na sua Bíblia. Não se cheguem à mulher. Faz limite no monte. Isso diante do Monte Sinai. Faz limite no monte. Ninguém toca no monte e ninguém suba no monte. Até os 2 dias se passarem. Nem homens, nem animais. O animal que quiser subir, mata. Flecha ele e apedreja. Se qualquer homem quiser subir no monte, mata. Apedreja e flecha ele. E estejam prontos para o 3º dia. Aí que vocês vão ver agora o soar da primeira trombeta. Querem ver? Êxodo 19, 16. Ó, ao amanhecer, uau! O próprio Deus, eu estou arrepiado. O próprio Deus veio para Israel para entregar a lei oral, as tábuas da lei, e dizer que queria Israel como uma nação sacerdotal, para que depois trouxesse Jesus, e Israel apresentasse Jesus ao mundo. E ao soar, ao amanhecer do 3º dia, diga, ao amanhecer do 3º dia. Não foi ao meio-dia, não foi ao entardecer, foi ao
no início do terceiro dia, quando o Senhor veio e entregou a lei e começou as alianças com Israel. Quanto tempo Jesus veio? Há quanto tempo? 2000 anos, amém? Amém ou não amém? Então, 2000 anos para Deus são 2 dias. Se lá o padrão do Êxodo, a igreja irá assoou no amanhecer do terceiro dia, vamos fazer uma continha rápida aqui. Do ano 0 ao ano 999, do ano 0 depois de Cristo ao ano 999, o primeiro milênio significa o quê? O primeiro dia. Depois, 1000 anos não é igual a um dia? Então, do ano 0, alô, cabeça, do ano 0 ao ano 999 é o primeiro, fale, milênio. Para Deus, o primeiro, o quê? Dia. Do ano 1000 ao ano 1999, ao ano o quê? É o segundo milênio. Para Deus, o segundo dia. E está chegando perto de mim. Do ano 2000, diga, do ano ao ano 2025, é porque nós já entramos no terceiro milênio. Estamos no amanhecer do terceiro dia. A última trombeta está para soar. É o padrão. É o padrão. Se prepare, porque a qualquer momento a última trombeta irá ser entoada. Vou falar um pouco da trombeta. Nesse livro aqui tem esse estudo. Quem tem esse livro, algumas pessoas já pegaram. Quantas pessoas já pegaram aqui? Tem algumas pessoas que pegaram. Tem ali a porta. Na página 82, fala de uma das conclusões desse estudo, fabuloso. Vocês sabiam que eu fico doente para escrever isso aqui? Que eu fico acamado? Tenho lutas que vocês nem imaginam. Vocês sabiam que o profeta Daniel, quando recebia as profecias, ele adoecia também? Daniel vivia doente. É uma interface entre o mundo espiritual e o mundo físico. Quem você acha que sofre nesse processo? Então isso aqui, queridos, muito estudo, muito choro, muita súplica ao Espírito Santo. Deus colocou a minha mente, na minha alma, uma teimosia. Eu não consigo não entender o texto. E na cama eu dou cotovelada na Glória, chuto, canto, falo, e Glória, eu atrapalho ela a dormir. Dinaldo, acorda, o que você tem? Durante as noites. Minhas lutas internas com o Espírito, para entender as Escrituras, principalmente sobre a volta de Jesus, que eu amo. O apóstolo Paulo diz que há uma coroa de justiça guardada para ele e para todos que amam a volta de Jesus. Parece que o nosso umbigo está agarrado a isso aqui, que nós não oramos, Senhor, apressa a tua vinda, vem logo, me arrebata, conclui o teu plano para esse tempo. Esse mundo já contou a sua história, já deu o que tinha que dar, agora é só malignidade. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra, para que o diabo seja deposto e que nós possamos saborear o teu reino de glória e de paz, de prosperidade, cuja liderança é Yeshua HaMashiach.
Nós temos que ter essa vontade, essa ânsia. Então é o seguinte, agora que vem algo interessante. Conclusão 1. A trombeta é um aviso para Israel. Ué, não é para a igreja? Não, é para Israel. Mas como é que Paulo falou que com a trombeta nós seremos arrebatados? Calma. Assim como a festa das trombetas. A festa das trombetas é para a igreja? Não. A festa das trombetas é para Israel. A festa das trombetas lá em Israel acontece em quantos dias? No primeiro dia são entoadas a primeira trombeta. E no segundo dia a última trombeta. Olha a tradição judaica com relação à festa das trombetas. Assim como a festa das trombetas. Quando o apóstolo Paulo fala da última trombeta, de 1 Coríntios 15:52, anuncia 2 eventos. Marcará esse feito o propósito para Israel, quando se abrirá o Rosh Hashanah da restauração do povo judeu, o que aconteceu aqui dia 24, com a festa das trombetas. Rosh Hashanah significa cabeça de ano, o início do ano novo para os judeus, quando eles entram em contrição para receber Purim, que é o Yom Kippur, que é o perdão de Deus sobre a nação de Israel. Olha só as conexões. Quando se abrirá o Rosh Hashanah da restauração do povo judeu, quando passados 10 dias depois de Rosh Hashanah, vai ser agora dia 1º, parece, de outubro, virá Purim, Yom Kippur, a festa do perdão, quando Israel será perdoado na profecia de Daniel, capítulo 9, 24, 27, que o Senhor deu 70 semanas de anos para perdoar o povo de Israel. Está tudo nesse estudo aqui. Esse estudo é tremendo. Sobre o perdão de Deus para Israel, que ainda não aconteceu até hoje, desde a época do cativeiro babilônico. Aí olha só, aí virá Purim e perdão para Israel. O que acontecerá no final da tribulação com o perdão e restauração espiritual do remanescente fiel, que são os judeus que escaparão do cerco do Armagedon e converter-se-ão ao Messias Yeshua HaMashiach. Marcará também o sinal profético para o arrebatamento. Quando soar a festa das trombetas para Israel, uma festa das trombetas que nós não sabemos qual é o ano. Teve um profeta aí africano que disse que seria agora, no dia 24, nós seríamos... Ih, a internet alastrou disso. Mas esse momento ninguém sabe. Mas será no momento da festa das trombetas de Israel, que vai encerrar o tempo da igreja. A igreja sai e Elias chega para anunciar que o rei está às portas. Eu não gosto muito de usar o termo voltando, porque voltando parece um gerúndio, que nunca tem fim. Jesus está voltando e nunca chega. Jesus voltará na hora certa e a trombeta vai soar. Israel vai entrar em contrição. O tempo da igreja se encerra. O Senhor retira daqui. E aí, para o arrebatamento da igreja, encerrando o tempo da noiva do Cordeiro na terra, antes do casamento real com Yeshua na casa do Pai. Conclusão 2. Assim como a trombeta de Deus se fez ouvir pela primeira vez no Sinai, e o povo de Israel subiu ao monte, acontecerá de igual forma quando a trombeta de Deus soar pela segunda vez, e o corpo vivo de Cristo, a igreja fiel, subirá também, dessa vez, não ao monte, mas aos ares. No arrebatamento, tal como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios
15:52 e 1 Tessalonicenses 4:16, voltando ao início do enredo da nossa pregação, do nosso estudo no dia de hoje. Peguem os livros, eu não sou vendedor de livro. O livro é uma estratégia que Deus nos deu para entender esses mistérios. Tudo está acontecendo de maneira veloz. Nós somos a geração do arrebatamento. Devemos engrossar as nossas pernas, porque os dias são maus. O sedutor deste século, Satanás, quer tragar cada um de nós. Mas quem estiver firme no Espírito Santo, que o Espírito Santo habita dentro de nós e trabalha conosco diariamente, nós estaremos prontos. E mesmo que aí cometemos ainda um deslize ou outro, já somos justificados pelo sangue de Jesus. E o som da trombeta, diga o som da trombeta, não será ouvido no sistema auricular biológico. Ele será ouvido no córtex cerebral. Só dos escolhidos. É por isso que quando soar, apenas os escolhidos irão ouvir. Deus abençoe, até amanhã. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.